escreveu um livro, é psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Muito bem, Ana, muito obrigado pela tua presença. Por favor, deixa eu mostrar o livro que semana passada recomendei aqui. Aí deu certo de você hoje, nesse dia, estar aqui com a gente. Mentes Perigosas nas Escolas Bullying. Tudo começou aqui, a partir de uma conversa, quando um garoto que estava ali em cima se levantou, deu um depoimento. Eu falei, nossa, é um problema que a gente precisa realmente ficar mais atento. E criamos uma campanha, semanalmente a gente está falando a respeito disso, mas muita gente ainda confunde. Até semana passada a gente teve uma conversa aqui com o Bruno Mazeu, com depoimentos de vários humoristas, e até um garoto tinha uma dúvida se bullying não era humor, não era uma certa forma de humor. E evidentemente que não. Mas eu gostaria que vocês começassem esclarecendo isso. Essa diferença, né? Porque o bullying é feito em grupo, em cima de uma pessoa específica e causa transtornos graves. Tem uma coisa que eu costumo dizer, é o seguinte: quando é brincadeira, todo mundo se diverte. Quando um grupo se diverte em função da humilhação, do sofrimento de alguém, não é brincadeira. É claro que, para caracterizar o bullying, não é qualquer brincadeira, né? Aquilo tem que ter uma intenção de fazer o outro sofrer, tem que ter um motivo injustificável, ou seja, nada justifica fazer o outro sofrer, né? E tem que sempre ter uma situação em que a vítima, aquela pessoa que sofre o bullying, ela não é capaz de fazer frente ao seu agressor, seja porque é uma personalidade mais quieta, mais reservada e não é adepta da violência, ou porque, numericamente, ela está desfavorável, porque, em geral, os bullies se armam em grupo para atacar a sua vítima. É isso mesmo. E isso não quer dizer que as pessoas não possam dar, eventualmente, apelidos que sejam bem recebidos até pela própria pessoa. Eu estudei com um cara que, até hoje, quando eu falo com ele, ô Napão, ele, ô, beleza, tudo bem. É o Napão. Ele absorveu isso, não era feito com uma intenção. Não, ele se sentia acarinhado, de uma certa maneira. Muito bem. Eu gostaria que vocês tivessem perguntas, se é que tem, a respeito do bullying, para conversar aqui com a Ana, não é? Que, inclusive, a gente já acabou de fazer um filme que vai ser veiculado aqui pela Globo, a respeito dessa questão. Tem alguém? Aqui, por favor. Microfone para ela. Oi, boa noite. Boa noite, querida. O bullying, ele se caracteriza só pela agressão verbal ou pela agressão física? Todo tipo de violência. Você tem a violência verbal, a psicológica, a física, o cyberbullying, né, que é um bullying que agora traz a questão da tecnologia e que o sofrimento é muito maior, porque você, para caracterizar um bullying, ele tem que ser uma violência intencional, repetitiva e ter essa divisão de poder. A vítima sempre tem que estar em situação muito desfavorável e não pode reagir. No cyberbullying, isso se faz, a repetição se faz numa única tomada. No momento que ganha a internet, já se caracteriza por ser um ato de bullying. Uhum. Tá? Mais alguém? Aqui, fala, Boa noite. Eu gostaria de saber como que a gente deve reagir quando a gente vê o bullying. O que a gente deve fazer assim, quando a gente presencia? Você falou uma coisa ótima, porque existem os agressores, existem as vítimas e existem os espectadores. E eu acho que a grande mudança em relação, porque os espectadores acham, em princípio, que eles não devem se meter, até por medo. Porque quando eles se metem, eles passam a ser perseguidos pelos agressores. Então, muitos espectadores adoecem, se calam, mas têm medo de reagir para não ser a próxima vítima. No caso dos espectadores, eu sempre digo, gente, se o agressor é inteligente o suficiente para fazer um grupo de ataque, nós também temos que ser inteligentes o suficiente para fazer um grupo de resistência. Eles não são a maioria. O Thiago não, então, eu ia fazer uma pergunta até advogado do diabo. Então, até que ponto o bullying, assim, do péssimo, foi importante também na formação do caráter dessa pessoa, né? E como é que tipo de resiliência essa pessoa teve de ter para se tornar alguma coisa? Porque alguns outros que sofreram bullying pegaram uma metralhadora e mataram várias pessoas. Né? Ou se mataram.
Exatamente, que é são as consequências mais graves, o suicídio ou o homicídio, né? Isso que você falou, o poder de resiliência faz toda a diferença. Gente, resiliência é a capacidade do elástico, de quando a gente estica, ele voltar mais forte. Para resumir, uma pessoa que tem resiliência, quanto mais o que não mata, fortalece. Né? Então, o que a gente vê é que as pessoas que sobrevivem ao bullying, em geral, com poder de resiliência, elas têm essa capacidade de sobressair e talvez isso seja a grande virada que elas dão para ser respeitada. Mas elas passam a ter a resiliência em cima de um talento especial. Elas já tinham isso. Que elas já tinham. Então, o que acontece? Na adolescência, em que se gasta muito tempo com as atividades em grupo, essas crianças ou esses adolescentes se dedicam mais a essa atividade de talento e acabam sobressaindo. O que está em jogo não é, porque sempre é muito sofrido. Por exemplo, muitas pessoas, fiz questão de ter um capítulo nesse livro que eu falo de todas as grandes personalidades que atribuíram ao fato de sofrerem bullying o sucesso extraordinário que fizeram. E aí tem a Madonna, tem o Steven Spielberg, tem o Phelps, David Beckham. Quer dizer, todos eles relatam isso. Mas isso não justifica, quer dizer, as pessoas podem ter sucesso de uma vez que a gente identifique o talento e dê força para isso, mas elas não precisam ser rejeitadas, né? Okay. Então, acho que cabe a gente assim fazer essa identificação, uma admiração muito cedo pelo que as pessoas têm de diferença bacana.